Salve rubro-negros, hoje o jogo promete. Vamos ver aqui toda a preparação do Flamengo e as novidades. Tem um corte aqui do F360, crédito de imagem ESPN Brasil, Grupo Disney, o link é abaixo na descrição e bora lá, mas antes se inscreva no canal ASR Plá, ative o sininho de notificações, chega dando like, comenta, compartilha, as previsões, placares dos comentaristas, o meu vai ser 3-1 e o seu? 3 horas da tarde, Flamengo e Chelsea, com informações ao vivo lá dos Estados Unidos. Em frente ao Lincoln Field, onde hoje tem essa partida entre Flamengo e Chelsea, tão aguardada partida, expectativa de mais ou menos 30 graus na hora do jogo. Calor forte para esse jogo do Flamengo, que ganha um ingrediente a mais com a vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, não é, Pedro? Tem uma pressãozinha a mais em cima do Flamengo para essa já tão aguardada partida contra o Chelsea. Sim, tem algo mais quente aqui do que exatamente só a temperatura. Esse debate é claro. O Mundial é pautado por comparações, o Mundial é pautado por onde está o futebol sul-americano, brasileiro, claro, obviamente, para o nosso interesse diante dos principais clubes do mundo. E ontem você ganha essa pitada, é inevitável, menos 24 horas depois, um time da mesma cidade, no caso ontem Botafogo, hoje o Flamengo, enfrentando também um grande europeu. Então fica essa curiosidade, o Botafogo fez a parte dele, o Fluminense foi muito bem contra o Borussia, o Palmeiras bem contra o Porto, o Flamengo hoje vai medir forças contra o europeu, enfim, na segunda rodada, o tal jogo tão aguardado. Então tem toda essa expectativa, eu acho que são duelos distintos, mas no imaginário do debate popular, é claro, todo mundo ontem muito impactado, todo mundo falando muito da situação do Botafogo, pensando em amanhã tem o Chelsea, amanhã tem o Flamengo. Então não dá para fugir do assunto, não dá para fugir da comparação. Todo mundo que a gente passa, que a gente conversa, tá falando da tal vitória do Botafogo. O Flamengo quer uma vitória sobre o europeu para chamar de sua também. Então o dia vai ser quente aqui, não é só pela temperatura. A previsão pro horário do jogo não é disso. É de muito calor, muito sol. Inclusive técnicos dos dois times, jogadores dos dois times falaram muito sobre sobreviver esse calor, né, Mendel? Exatamente, os dois técnicos falando sobre isso. O Enzo Maresca, técnico do Chelsea, dizendo que vai rodar o elenco justamente pela questão do calor. Já o Felipe Luiz, de certa forma, dizendo, bom, calor é para as duas equipes. Quando a gente sofre com o calor, quando a gente diz que no Campeonato Carioca a gente tem sofrido com o calor, parece que é uma desculpa, mas quando o europeu chega aqui, traz o calor como uma questão importante, calor para os dois lados. Sobre o time do Flamengo, pela primeira vez, desde que assumiu o comando técnico do Flamengo, o Felipe Luiz tem todos os jogadores à disposição. O Alexandro, que estava com desgaste muscular, está 100% pronto para essa partida contra o Chelsea. Apenas o De La Cruz, que o próprio Felipe Luiz falou na entrevista coletiva, o De La Cruz que vem de um entorse no joelho, é difícil que ele ganhe muitos minutos nesta partida contra o Chelsea. Então a gente imagina o Flamengo com o Alexandro voltando como titular na lateral esquerda, mas também poderemos ter outras modificações nessa equipe do Flamengo para essa partida contra o Chelsea. Sim, essa era a ideia da comissão técnica. O Felipe ensaiou algumas mudanças no treinamento de ontem, a ver o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele vai trazer para o jogo de hoje. É mais uma partida que ele faz mistério, reduz as pessoas que estão ali ao redor do campo assistindo ao treinamento, não quer que vaze nada, mas eu acho que a gente pode apostar que Alexandro no lugar do Ayrton Lucas não será a única mudança em relação ao primeiro jogo, em relação à estreia. Para mim tem uma disputa aberta no comando de ataque, com Bruno Henrique e Pedro ali brigando por uma posição. Acho até que a gente poderia imaginar um Plata ganhando minutos, mas talvez no decorrer da partida. Então o Flamengo um pouco diferente. Onde eu acho que ele não vai mexer é na estrutura de meio de campo, que foi muito bem contra o Esperance na estreia. Well, my uncle lives in Brazil, so he messaged me yesterday saying that they're one of the biggest teams in Brazil, and it's all they're talking about. So I expect it to be a good game, and I think they're a good side. Yeah. What exactly your uncle told you? If you can say a little bit about why he's in Brazil and where. Oh, he lives in Brazil. He's lived in Brazil for over 10 years now. And he was just messaging me saying, please score. So, yeah. Jogar na frente da nossa torcida, obviamente que é um ponto muito a favor, né? E como eu falei na outra coletiva também, aonde eu fui até hoje na minha vida, depois que eu me tornei jogador do Flamengo e agora treinador do Flamengo, eu sempre encontrei torcedores do Flamengo ao redor do mundo, né? Já seja com o clube ou mesmo em visitas em outras cidades, sempre fui reconhecido por torcedores do Flamengo no mundo. E não ia ser diferente num momento como esse, que mais precisamos do nosso torcedor, que ele irá lotar esse estádio e nos dar essa força que precisamos para poder enfrentar um adversário gigantesco do tamanho do Chelsea.
o calor influencia para os dois adversários, né? Não só para o Chelsea. Parece que agora só o Chelsea vai jogar no calor e a gente está acostumado. Não, a gente também sofre, só que quando a gente fala no Brasil que vai estar quente, é desculpa, né? Como, por exemplo, jogamos o Carioca com 38 graus, jogo ruim, não vale. Aqui vale, aqui tá quente, então por isso que eles não performam. Acredito que a forma do Felipe trabalhar, da comissão técnica e da diretoria do Flamengo, terminando nos jogadores, é uma forma muito ambiciosa, uma forma que pretende realmente implementar um tipo de jogo que nos faça dominantes. Nós nunca fugimos do nosso estilo de jogo, a gente nunca foge daquilo que realmente acreditamos. Vai ser um jogo bem difícil porque vamos jogar com uma excelente equipe, uma equipe que é forte fisicamente, uma equipe que tem muita velocidade e temos que estar preparado não só com o nosso jogo, mas com o jogo deles também. Pedro, sobre o que o Alexandro e o Danilo falaram, sobre o Flamengo manter sua forma de jogar, tentar ser dominante na partida, mesmo com o adversário forte contra o Chelsea. Jogadores, comissão técnica, têm batido nessa tecla. Mendel, eu acho que é muito um discurso de passar para o externo que o Flamengo não vai ficar, com 2 blocos parados lá, muito baixos, esperando o Chelsea, sofrendo, só se defendendo. Acho que é uma tentativa de falar assim, sim, vamos jogar, vamos competir, vamos enfrentar, vamos tentar também ter a bola, vamos tentar também pressionar em algum momento. A gente sabe também que quem condiciona isso é a qualidade do adversário, não é só o Flamengo querendo fazer em campo o que ele gostaria. Então acho que o discurso tem muito disso. Não vamos nos intimidar, não vamos apenas ficar recuados, tentando entender o que o jogo nos oferece, por uma bola, por um escape. Acho que o Flamengo tentou passar um pouco isso. O Felipe fala isso, o Danilo fala isso, o Alexandre fala isso, outros jogadores já tinham falado isso ao longo da semana, até antes do Mundial, de não abrir mão da identidade. O Felipe fala em jeito Flamengo de jogar, então acho que é um pouco disso. Agora o que vai condicionar é a qualidade do adversário. Eu imagino um jogo aberto do ponto de vista de que vai ter momento de controle para os dois lados, um pouco mais aqui, um pouco mais acolá, depender de como vai estar o dia de cada um, porque isso também não dá para prever, mas acho que é muito mais um discurso para explicar isso, de não vamos ficar apenas nos defendendo, esperando algo acontecer. Chelsea também com esse rodízio. A novidade pode ser o Liam Delap entre os titulares. Grande contratação do Chelsea, 30 milhões de libras. E eu penso da mesma forma que o Pedro e o Ivo Almeida, quando a gente... Querem ficar com a bola. Não acredito que o Flamengo, por exemplo, vá repetir a estratégia do Abel, que a gente estava falando aqui. Então, se a gente está fora do ar, a gente posiciona. Primeira coisa é isso. A segunda é que as coisas não são totalmente excludentes, né, Abel? Você não precisa, por exemplo, abrir 100% da sua filosofia de jogo, mas algumas coisas você pode fazer. A gente já discutiu aqui, eu acho que a primeira delas é tirar o Pedro do jogo de hoje, porque eu acho que ele está colaborando pouco. E é um jogo que precisa de atenção. Não é que o Flamengo vá só se defender, mas esse é, por exemplo, um ajuste que eu faria com o Bruno Henrique ali. Eu acho que o time fica mais atento, mais coeso, é um a mais para ajudar, porque vai precisar disso. É um grande adversário europeu. Eu sei que é um momento em que estamos empolgados, está todo mundo em alta. Em tese, o futebol não é assim. Em tese, o Flamengo teria mais condições de fazer frente ao Chelsea do que o Botafogo ao PSG. Mas nós já temos um resultado ali. Então, eu acho que o clima é até benéfico para o Flamengo. Está um clima de si se puede, e o Flamengo nem precisaria disso. Eu acho que, tecnicamente, entre os clubes brasileiros, o Flamengo é hoje o que mais pode se condicionar a jogar próximo do que a gente chama do igual para igual com o europeu. Mas o igual para igual passa, antes de tudo, em não se expor. E não se expor demais. Eu acho que essa é a chave do jogo de hoje. Não pode dar os espaços que o Chelsea tanto gosta. O Chelsea trabalha sem a bola também, viu? O Chelsea conquistou grandes vitórias essa temporada sem a bola. Então, assim, é um time que também sabe trabalhar dessa forma. Fiz alguns jogos do Chelsea nessa temporada de Premier League e os vi com muita dificuldade quando ele precisava propor demais o jogo, quando ele precisava ter mais a bola. Dentro das alterações ali que o Maresca pode fazer na equipe, imagina o retorno do Enzo Fernandes como titular, ele pode de fato trocar o lado direito pelo Malo Gusto, a mudança que ele fez ali na segunda etapa. Se ele coloca um Cucu, por exemplo, ele pode descansar o Pedro Neto, que vem também, né, de Nations com Portugal. Um Cucu tem muita velocidade, então assim, se é um jogo em que o Flamengo tem a ideia de não sair da característica de ser agressivo com a posse, o Chelsea também sabe trabalhar sem ela. O Eugênio,
esse tio do Cole Palmer, eu acho que ele é vascaíno, é fluminense. Você acha que ele é vizinho do Breiler? Oi? Você acha que ele é vizinho do Breiler? Pode ser o vizinho do Breiler, é vascaíno. No final das contas, e o Palmer tem um tio morando no Brasil. Diga, Mendel. O Mendel sabe. Fala, Mendel. O Mendel que tava falando lá com o Cole Palmer. Fala aí, Mendel. Exatamente. Ele falou sobre esse tio dele que mora há mais de 10 anos no Brasil, que pediu um gol dele contra o Flamengo. Eu até perguntei pra ele se o tio torce pra algum time. Ele falou não. Mas pediu um gol contra o Flamengo. E um outro detalhe, o Andrei Santos, que é jogador brasileiro do Chelsea, jogador de seleção brasileira, jogou no Vasco, tem um carinho da torcida do Vasco e convocou a torcida do Vasco para torcer pelo Chelsea. Ele disse que o Chelsea é o Vasco no Mundial de Clubes, Pedro. Que isso? Também tem essa questão, né, dos rivais, todo mundo olhando de olho nessa partida. E o Andrei pedindo a torcida do Vasco pro Chelsea. Não necessariamente o tio do Palmer precisa ser Flamengo, porque tem uma coisa meio, ou a pessoa é Flamengo ou ela é anti-Flamengo, né? Então não necessariamente precisa ser Vasco, precisa ser Fluminense, precisa ser Botafogo. É muita gente hoje aqui torcendo para esse sucesso do Chelsea, porque você imagina os rivais. Segundo time brasileiro ganhando de um europeu. Se um time brasileiro já está incomodando uma turma aqui, você imagina um segundo time brasileiro ganhando dos europeus. Então esse time do Cole Palmer pode ser qualquer outra coisa que não o Flamengo, está naquela ala que quer ver o insucesso do Flamengo por aqui. Agora o Andrei não tem papo. O Andrei é o representante vascaíno, família e tudo mais, vai tentar dar uma carimbada, mas eu não sei se foi o Abel, não sei quem foi que falou, tá um ambiente, uma coisa meio que confiante, tentando não transparecer muito para não ser uma confiança contra o europeu, mas algo do tipo, se pode, né, que fala, acho que foi o Abel que falou isso. Sim, acho que tem muita gente aqui imaginando que o Flamengo pode aprontar essa segunda de um sul-americano contra o europeu, segundo dia seguido aqui no Mundial de Clubes. Fala, professor. Andrei Santos pediu a torcida do Vasco contra o Flamengo, mas acho que nem precisava, né? Ou precisava? Não, o torcedor do Vasco já vai torcer contra o Flamengo. Isso é automático. Com ou sem o pedido. A gente tem uma tela com informações, números do Pedro, que inclusive foi citado pelo professor Celso Unzelt. O professor já trouxe aqui a análise, a opinião dele, que começaria com o Bruno Henrique hoje. Pedindo mais intensidade, né, professor? Por isso que você... Pro time, né? Pro time? Pensando no time. Será que o Pedro perdeu o embalo? Pedro pelo Flamengo nos primeiros e nos últimos jogos, após voltar de lesão. Nos primeiros 5 jogos, ele fez 4 gols e 1 assistência. Olha aí, ó. E nos últimos 10 jogos, ele foi titular em 6 e fez só 1 gol e 2 assistências. Nos primeiros 5, ele tinha sido titular em 1. Curioso, né? Chama atenção esses números aí. Chama, Eugênio? Chama, né? Que ele voltou bem e depois caiu de produção, é isso? Basicamente deve ser. A leitura é essa, né? E ele volta normalmente entrando durante o jogo, depois quando ele começa a ser titular, o rendimento cai um pouco. Acho que é jogo a jogo, são circunstâncias. O Pedro tem sido muito cobrado pela intensidade, mas eu acho ainda que o Flamengo continua jogando de uma maneira que é desenhada para o Arrascaeta ser o definidor da equipe. O Pedro ou o Bruno Henrique, quem joga ali na frente, ele tem um papel muito de atrair marcação, de se deslocar, de pressionar a saída de bola, mas é um modelo que gira e cai para o Arrascaeta pisar a área numa condição melhor de finalização. Onde o Arrasca vem entrando, né? Inclusive no brasileiro. Não à toa, o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo na temporada, já fez gol no Mundial de Clubes nessa condição, ser o jogador que vem de trás. E aí ele vindo de trás, ele tem a perfeita visão de qual é o posicionamento dos zagueiros, de quem saiu com o Pedro, de que espaço ele pode se posicionar para receber essa bola, e tem tido muita precisão nas finalizações. Essa é a grande questão, porque é um jogador dotado de muita técnica. Então a batida na bola dele normalmente não é aquela batida aleatória, ele olha onde ele vai chutar, ele tem a força suficiente para alcançar o gol, ele tenta tirar do goleiro ou de zagueiros que estejam no meio do caminho, e isso tira um pouco do aspecto goleador de quem está jogando teoricamente à frente dele. Acho que é um desenho que o Felipe Luiz montou no início do ano, porque ele não tinha o Pedro ainda. Então ele montou um time mais para o Arrascaeta ser esse cara. E o Pedro voltando ainda sem conseguir encontrar o seu ritmo físico ideal, ele não muda. Certo assim, vamos continuar jogando assim. Quem sabe mais pra frente, com o Pedro entrando nas melhores condições físicas, ele possa vir a se beneficiar dessa situação também.
Eu acho, até a gente mostrou a questão dos gols. Então, o que me preocupa nesse momento não é o Pedro não fazer gol, é ele não jogar para o time. Ele está destoando e hoje é um jogo muito perigoso para você ter um jogador assim. Ele está sendo presa fácil, né, para os adversários, para os zagueiros ali, né? Fica muito cachotado, aí tem que sair da área para tentar trabalhar um pouco mais, né, para tentar, enfim, participar do jogo. E eu acho que isso também pode ir minando a confiança, né, do jogador, assim. Então, acho que o Filipe Luís tem que pensar nisso também. Queria saber se tem alguma expectativa em relação à torcida, se vocês perceberam alguma mudança, presença maior ou não de rubro-negros para esse jogo em relação ao primeiro jogo, se tem gente chegando, se tem gente indo embora. O que dá para falar em relação a rubro-negros acompanhando o time nesse jogo de hoje contra o Chelsea? Exatamente sobre isso, Abel. A gente até mudou de lugar, porque lá ao fundo vai começando a chegar a torcida do Flamengo aqui no estacionamento em frente ao Lincoln Field. Vão fazer aquele famoso churrasquinho ao estilo americano, tailgate. Então chega, abre o porta-malas do carro, prepara o churrasquinho. Os torcedores do Flamengo marcaram para 10 horas, aqui o horário local, daqui 15 minutos, para se reunirem aqui, para começar esse churrasquinho. Daqui a pouco vai ter aquele cheirinho de churrasco, mas a presença de torcida do Flamengo vai aumentando, expectativa de mais de 50 mil torcedores aqui no Lincoln Field. Pedro, a gente tem visto mais torcedores do Flamengo em relação à primeira partida, chegando aqui na Filadélfia para esse jogo. Sim, Mendes, até respondendo a pergunta lá do estúdio, já era um movimento aguardado, né? Porque o flamenguista, quando ele se mobilizou para o Mundial de Clubes, ele olhou a tabela e falou: tem um segundo e aguardado jogo contra o Chelsea e tem uma partida em Orlando, que é um destino mais turístico, é um destino mais comum, aquele que quer conhecer os Estados Unidos, quer visitar os Estados Unidos, quer fazer algum passeio nos Estados Unidos. Então, muita gente emendou. Se não deu para fazer a primeira fase inteira por questão de custo, por questão de deslocamento, por ficar uma semana aqui na Filadélfia para depois pegar mais alguns dias em Orlando, né? O primeiro jogo no dia 16, o terceiro jogo no dia 24. Se não dava para ficar 8, 10 dias, o pessoal tentando emendar. Eu vi muita gente que a gente conversa aqui nas ruas falando isso. Cheguei para o segundo jogo, vou ficar para o terceiro, e aí no mata-mata a gente vai tentar entender se vale ficar, se não vale ficar, como é que está a fase do time. Então hoje acho que a gente começa numa crescente, e acho que é um movimento verificado também em outros centros. A torcida do Palmeiras, ela enche a parte dela ali na estreia, porque era o desafio contra o europeu. Ontem o público já é um pouco menor. Então acho que é um movimento, sim, a gente tende a ver um estádio um pouco mais cheio, que hoje uma festa que eles prometem até um pouco mais bonita. O pessoal ficou mordido de ouvir que o Esperança fez mais festa que o Flamengo aqui na estreia. Então estão tentando organizar uma mobilização, o churrasco para esquentar, bola, festa, faixa, bandeira, para tentar vencer, ao menos na arquibancada, esse duelo de hoje aqui. O Flamengo precisa da sua torcida. De onde você é? Paz, eu sou do estado de Minas Gerais, Conselheiro Pena. Conselheiro Pena. Veio pro primeiro jogo ou já tá chegando agora? Não, vim pro primeiro jogo. Entendi. Você tem visto mais torcedores do Flamengo em relação ao jogo contra o Esperança? A mobilização da torcida do Flamengo tá maior para essa partida? Rapaz, eu tô achando que vai tomar conta, viu? É muito torcedor vai fechar aquilo ali. Tem churrasquinho? Tem bastante. E uma dúvida até que a gente estava querendo entender. Você mora aqui, você veio... Não, vim passear. E você vai ao terceiro jogo? Vou. Entendi. Então o pessoal que também já tá... É mais fácil passear em Orlando do que aqui na Filadélfia? É mais fácil, mais fácil. E hoje o Flamengo precisa da torcida aqui, precisa contra o Chelsea. A torcida do Flamengo tem que estar presente, além de estar presente, tem que apoiar, tem que empurrar o time, né? Rapaz, eu acredito que o time do Flamengo hoje... obviamente que vai impor o seu ritmo de jogo e a gente espera uma grande vitória. Com a vitória do Botafogo também, dá uma pressãozinha a mais, né? O Flamengo tem que ganhar hoje aqui, ou empatar pelo menos. Rapaz, o Botafogo ontem botou pressão, não botou? Você tá doido. Mas o Botafogo mereceu, fez um grande jogo, né? E hoje o Flamengo? Com certeza vai jogar melhor ainda. Quanto? Tô com muita esperança. 2-0 tá bom. 2-0 tá bom. Beleza. Temos as prováveis escalações, começando com o Flamengo. Flamengo de tanta gente. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. O Flamengo de João Nogueira, de Diogo Nogueira, de Ivo Meirelles, grande sambista. De Neguinho da Beija-Flor. Neguinho é Flamengo? Claro. Muito Flamengo. Eu confundi, não. Eu pensei, você falou Neguinho, eu já pensei no Paulinho da Viola, é Vasco. Esse é Vasco. Rossi, Wesley ou Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Jorginho, que estreia do Jorginho, já tá em casa. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Plato. Pedro nem aparece ali como opção.
o provável Chelsea. E tanta gente. De Felipe Luiz, de Oscar, que hoje está no São Paulo, não é? De Drogba e de tanta gente. Quer um trechinho do hino do Chelsea? E Jorginho. Duvido. Esse é fácil. Não Duvido você cantar. Não precisa ser professor de inglês. Vai. Blue is the color, football is the game. E pronto. Aí, garoto. O resto eu não sei. Sanchez, James, assim. Chalobah, Cowell e Cucurella, com aquele cabelo maravilhoso. Caicedo, Enzo Fernandes, Pedro Neto, Cole Palmer, Madueke e Delap. Palpite artilheiro, solta a vinheta. Eita. Ontem erramos com muita convicção e hoje vamos errar ou acertar com convicção. Eu vou muretar bonito. Cestei muretando. 2-2. Eugênio Leal. É o mesmo placar que o meu. Erramos junto ontem, vamos errar. Vamos errar juntos de novo hoje? Eu vou muretar também, mas com menos gols. 1-1. 1-1. Muita mureta. 3 muretas. 3 muretas. Tá todo mundo com medo Mari. De errar. Vem aqui pro Mureta. Eu vou mudar o meu. Dar um cantinho pra Mari. Se a Mari for empate, eu vou mudar o meu. Qual é o seu palpite, Mari? Vem pro muro, Mari. Eu vou de 2-1 Flamengo. Ó. Eu preciso mudar. Já temos uma 2-1 Flamengo e 3 empates aqui, o meu 2-2. Cadê aquele clique? Se der Chelsea, se der Chelsea, ninguém vai ligar, então. Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Bom, galera, o vídeo vai sair. O meu palpite vai ser 3-1 Mengão. 3-1 Mengão. Tudo moretando aí, Abel, professor Celso Zelt, Eugênio Leal, os caras moretaram, hein? E a senhorita aqui, a Mari, ela é palmeirense, hein? Não sei, eu acho que ela torce para um time de São Paulo. Acho que ela tá jogando uma zica aí pro Flamengo, não é possível. Mas, enfim, Pedro, verdade, Pedro, ele não deve entrar, né? Se vê naquele retrospecto lá, que ele entrou em um titular, os primeiros 5 jogos, e ele fez 4 gols, porque ele entrava sempre no segundo tempo, com o time já cansado, ele ia lá e fazia. Já começou ali contra o Cruzeiro, que a gente perdeu por 2-1, ele entrando como titular, todos os jogos que ele entrou titular, dos 10 últimos, 6 ele entrou titular, não foi muito bem assim. Teve aquele contra o Juventude, contra o Corinthians, que a gente ganhou, porque a gente fez meter um gol, já foi daquele jeito, né? Mas o certo é pôr um time veloz também. O Alexandre vai ali destacar pela qualidade e pelo a história e o estofo que ele tem, né? Ele sabe jogar ali, já vem da Europa. Mas, pra mim, o Ayrton Lucas é mais veloz, ele vai correr ali e pegar aquele português lá, o Pedro, eu esqueci o Pedro alguma coisa. Ele consegue repor e correr mais. O Varela, eu acho que ainda seria o Wesley. O Wesley sabe trabalhar muito ali. Eu já tinha falado isso num vídeo anterior. Mas, cara, ali tá bom, hein? No meio ali, eu tô pensando ali, eu não sei como que ele vai entrar. Se é o Bruno Henrique como referência, abrir o Luiz Araújo, Gerson aqui é certeza, e a Arrascaeta no meio como referência aqui, no meio isso é certeza. Mas na dúvida, esses dois é a referência. Ou ele joga o Bruno Henrique para correr aqui na esquerda e coloca o Plata, ou vai manter o Bruno Henrique e coloca aqui o Luiz Araújo, o Michael, o Everton Cebolinha. Aí é só o treino que pode dizer, né? Então, por isso que eu confio no Felipe Luiz, que ele sabe, já jogou lá e ele tem histórico na Europa. Vamos torcer aí, daqui a pouco promete, beleza? O vídeo é isso aí, tamo junto. E se inscreva no canal SR Flar, caso você não seja inscrito. É claro, ative o sininho de notificações, compartilha, comenta, dê seu palpite aí. Isso é importante. E chega dando aquele like porque ajuda demais, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.